O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou no seu Twitter que as autoridades estrangeiras que atuarem contra a liberdade de expressão de estadunidenses serão sancionadas. Os bolsonaristas foram ao delírio, estão tudo em polvo rosa. Vamos saber mais sobre isso com a Sofia Labanca, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! E aí, Sofia, é uma vitória para o bolsonarismo? Eles estão agindo como sim, mas eu tenho minhas dúvidas, pra ser bem sincera, Ana. Vamos lá, o que a gente tá falando? O contexto que a gente tá tratando é daquela articulação aí por parte de bolsonaristas, especialmente por parte do Eduardo Bolsonaro, para conseguir sanções contra os ministros do STF, especialmente o Alexandre de Moraes, que está sendo aí o grande responsável por punir os responsáveis aí por julgar. Não vamos falar punir porque ainda não chegou nesse ponto, mas por julgar os responsáveis pela tentativa de golpe de Estado. E o Alexandre de Moraes, que também tem um monte de tretas aí com empresas e pessoas dos Estados Unidos. Então ele comprou briga com o Rumble, né, bloqueando a rede aqui, comprou briga com o Elon Musk, bloqueando o Twitter aqui, comprou briga com o Trump Media Group, etc. Daí, Ana, a gente teve essa semana o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que é equivalente ao nosso ministro de Relações Exteriores, dizendo que provavelmente o Alexandre de Moraes seria sancionado. E hoje, dia 28 de maio, o Marco Rubio tweetou dizendo que sim, não vai mais ficar no provavelmente, vai ter sanções contra autoridades estrangeiras que tentem ameaçar a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Até o momento aqui que a gente está gravando esse corte, Ana, não tem nenhuma confirmação de que o Alexandre de Moraes, especificamente, vai ser alvo dessas sanções. Mas já está todo mundo olhando para isso, né? A gente tem aqui, ó, tweet do secretário Marco Rubio, né? Vamos colocar aqui a tradução automática para facilitar a nossa vida. Por muito tempo, os americanos foram estadunidenses. Os estadunidenses foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje anuncia uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de estadunidenses. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida dos Estados Unidos, um direito inato sobre o qual os governos estrangeiros não têm autoridade. Continuando aqui. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos estadunidenses não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Nossa, que privilégio ir para um lugar em que as pessoas só comem hambúrgueres e não tem serviço de saúde. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos estadunidenses acabaram. Ok, foi essa o pronunciamento que o Marco Rubio fez pelo Twitter, Ana. Como eu falei, ainda não tem confirmação de que o Alexandre de Moraes ou qualquer outro brasileiro vai ser alvo dessas sanções, mas os bolsonaristas já começaram a comemorar. E a gente vê isso no próprio Twitter. Olha aqui, Gustavo Gayer. Nós o elogiamos por sua luta pela liberdade de expressão em todo o mundo, secretário Marco Rubio. No Brasil, como é amplamente sabido, sofremos com essas violações. Deus abençoe a América. Nossa, que pessoa mais patriota, né? Eduardo Bolsonaro. Parabéns, no Brasil nós estamos cheios disso. A América, os Estados Unidos está trazendo a esperança para todos os guerreiros da liberdade. Alan dos Santos, pede pro Mickey Moraes. Aqui é uma referência a uma vez que ele mesmo falou para o Alexandre de Moraes pedir pro Mickey prender ele. Júlia Zanata, esperando ansiosamente. Então você vê todos eles aí comemorando no Twitter. Ai, desculpa essa galera postando em inglês.
e criando provas contra eles mesmos. Enfim. Ana, tem mais uma questão. Se não ficou claro... também tem estadunidense, tá? Também tem estadunidense próximo ao Trump. Associando isso ao Alexandre de Moraes. Então a gente vê aqui Jason Miller, que foi um dos conselheiros do Donald Trump durante a transição do governo Biden para o Trump, dizendo aqui, ó, compartilhe isso com alguém que imediatamente vem à sua cabeça quando você lê, né? Falando sobre o anúncio do Marco Rubio. Eu vou começar. Oi, Alexandre. E sim, isso aqui era a conta do Alexandre de Moraes que ele próprio apagou. Então, assim, cara de pau, né? Enfim, se não tinha ficado claro o suficiente que isso aí poderia ser lido como uma ameaça velada ao Brasil, aos ministros do STF, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou uma nota assinada pelo Marco Rubio, na qual fica mais claro ainda. Aqui, ó. Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Isso aqui, publicação de hoje, anúncio de política de restrição de vistos direcionado a estrangeiros que censuram americanos. Declaração à imprensa, Marco Rubio, secretário de Estado, 28 de maio de 2025. A liberdade de expressão está entre os direitos mais valorizados que desfrutamos como americanos. Esse direito, legalmente consagrado na nossa Constituição, nos tornou um farol de liberdade para o mundo. Eu nem te falo o que você faz com esse farol. Mesmo enquanto agimos para rejeitar a censura em nosso país, observamos casos preocupantes de governos e autoridades estrangeiras assumindo essa prática. Em alguns casos, autoridades estrangeiras tomaram medidas flagrantes de censura contra empresas de tecnologias, cidadãos e residentes dos Estados Unidos quando não tinham autoridade para fazê-lo. Gente, isso aqui assim, é a indireta mais direta que eu já li. Hoje estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a cidadãos estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. É inaceitável que autoridades estrangeiras emitam ou ameacem emitir mandados de prisão contra cidadãos ou residentes dos Estados Unidos por postagens em redes sociais feitas em plataformas americanas enquanto estão fisicamente presentes em solo americano. Gente, só faltou colocar o CPF nisso aqui, né, Ana? Da mesma forma, é inaceitável que autoridades estrangeiras exijam que plataformas de tecnologia dos Estados Unidos adotem políticas globais de moderação de conteúdo ou se envolvam em ações de censura que vão além de sua autoridade e alcancem os Estados Unidos. Não toleraremos violações de soberania americana, especialmente quando essas violações comprometerem o exercício do nosso direito fundamental à liberdade de expressão. Essa política de restrição de vistos está prevista na seção que autoriza o secretário de Estado a declarar inadmissível qualquer estrangeiro cuja entrada nos Estados Unidos possa ter consequências potencialmente graves para a política externa dos Estados Unidos. Certos membros da família também poderão ser abrangidos por essas restrições. De novo, essa história de certos membros da família é algo que os bolsonaristas já estão falando há tempos, que isso atingiria também as esposas dos ministros do STF, não só os próprios ministros. Então, gente, isso aqui só faltou colocar o CPF do Xandão, sabe? Está claro. O Eduardo Bolsonaro está comemorando isso aí. A gente viu não só no Twitter, mas ele também foi lá no Paulo Capelli. Eduardo Bolsonaro comemora o anúncio dos Estados Unidos que podem atingir Moraes. Tem as aspas dele aqui. A gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política No Censor on Our Shores Act, projeto de lei que tramita no Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles que violam a primeira emenda americana, principalmente no que se refere à liberdade de expressão. Então, o Eduardo aí já tá cantando vitória. Mas, Ana, vamos deixar bem claro, eles estão cantando vitória, mas eles estão jogando para o seu público, porque isso não necessariamente vai ser bom para eles. O nosso querido Pedro Zambarda, nosso colaborador aqui no Meteoro, falou com o Cacai, né, jurista famoso aí aqui no Brasil, e mandou para ele uma mensagem que o Pedro me autorizou a ler aqui para vocês. Essa atitude é um tiro... Isso, uma fala do Cacai.
Essa atitude é um tiro no Eduardo Bolsonaro. Se de alguma forma essa decisão atingir o ministro Alexandre, a situação jurídica do Eduardo Bolsonaro complica muito. A denúncia por obstrução à justiça vai ser muito fortalecida. É incrível como a ultradireita não tem um advogado para aconselhar esses caras. Eles só fazem provas contra eles. E vai ser um processo pesado, com condenação alta. Depois reclamam. E Ana, os próprios bolsonaristas que estão cantando vitória em público, nos bastidores, estão admitindo que isso pode não ser bom. Vamos lá para a coluna da Bela Megali no Globo. Isso deixando bem claro, isso aqui é de antes dessa declaração do Marco Rubio, mas continua valendo. Bolsonaristas já admitem que sanção contra Moraes não deve ter efeito esperado. Vamos ver o que ela diz aqui. Integrantes da base de Jair Bolsonaro na Câmara e no Senado acreditam que uma punição aplicada contra Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos fará barulho, mas está longe de trazer qualquer efeito prático que beneficie o ex-presidente. A leitura de parlamentares bolsonaristas da coluna é que o gesto do Eduardo Bolsonaro de buscar medidas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal junto à gestão Donald Trump até funciona como discurso para a plateia, mas é vazia na prática. Os aliados de Bolsonaro não acreditam que qualquer punição aplicada pelos Estados Unidos contra Moraes fará o ministro recuar ou mudar de postura no julgamento, que acusa o ex-presidente de tentativa de golpe. A base bolsonarista também não crê que as sanções dirigidas a ministros do STF até o Tribunal Superior Eleitoral sejam capazes de mudar a condição de inelegível do ex-presidente. Suspender o visto do Alexandre de Moraes e seus cartões de crédito consiste em um pequeno arranhão num gigante. Essas medidas não terão qualquer efeito sobre a atuação do ministro, resumiu um aliado de primeira hora da família Bolsonaro. Então, Ana, eles próprios nos bastidores admitem, cara, isso aí é jogar pra plateia. É discurso. É discurso. A aplicação prática disso, se tiver. E como que o governo Lula tá reagindo? Até o momento, continua quieto. E é a melhor coisa até agora. Porque os Estados Unidos, até onde que eles vão com isso? Eles realmente vão comprar essa briga? Vamos ser sinceros, Anos, porque se realmente sair algum tipo de sanção contra os ministros do STF, isso vai virar um imbróglio diplomático feio. Não achem que o governo brasileiro vai recuar. O atual governo brasileiro não é um bando de vira-lata que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Eu tenho muitas críticas ao atual governo, muitas mesmo. Ontem eu fiz um monte aqui. Mas isso eu não posso criticar. Eles não são entreguistas, eles não são vira-latas. Não vão baixar a cabeça. Eu consigo ver o que o Eduardo ganha com isso. O que os bolsonaristas ganham com isso. Ele reforça o discurso deles, faz eles ganharem capital político com suas bases, etc, etc. O que o governo dos Estados Unidos ganha com isso, gente? Nada. Nada. Até agora, vamos ser sinceros, não teve nenhuma medida prática. Os Estados Unidos estão ameaçando, mas ainda não fez nada. Pode fazer? Pode fazer. Eu não duvido que faça. Pode fazer. Mas eu não vejo o que eles vão ganhar com isso. Pode acabar virando o que foi com as tarifas lá do Trump. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Porque eles não ganham nada com isso. Exatamente, Sofia. Eu também não duvido que eles de fato façam alguma coisa, até porque a gente tá vendo o governo americano, a gente vai falar sobre isso hoje, mais tarde, a gente tá vendo o governo americano tomando umas ações, assim, que você fala, mano, sabe quando a coisa vai longe demais, assim, você não consegue voltar atrás do que você começou, sabe? É mais ou menos o que tá rolando ali. E isso faz parte, também você perguntou o que o governo americano ganha com esse tipo de coisa. Bom, eles estão passando por um processo em alguns pontos semelhante ao que está acontecendo no discurso aí do bolsonarismo. Eles também estão, no sentido de que eles também estão jogando para a plateia, né? Olha aqui como nós somos fodões, não admitimos ninguém é melhor que a gente, ninguém consegue nada, tarará. Então, assim, isso faz parte de construir, né, essa imagem, assim, para eles, né?
Não acho que... E assim, de quebra, né, tentar ajudar a dar um golpe no país, no quintal deles, pra eles é bom também. Só que é uma coisa que já vem se comentando faz tempo, né? Chega um determinado ponto em que não é mais interessante, não é mais vantajoso para os Estados Unidos seguir dando demonstrações de apoio ao grupo bolsonarista, principalmente percebendo assim que, olha, não vai rolar, não vai ter o apoio de mais ninguém, né? A gente tá aqui botando nossa marca aqui num negócio que tá sujo, né? Então, assim, até onde dá pra ver nesse momento, me parece que isso vai ficar assim, nesse baixo clero, nessa coisa, né? No máximo, né, essa relação do Eduardo Bolsonaro, digo, né? No baixo clero ali, com no máximo uma bravata aqui ou ali, e esses movimentos de vai e volta aí pra né, dizer que tá fazendo alguma coisa, que é o que tá acontecendo com as tarifas. Mas vamos dizer que realmente eles apliquem alguma sanção aí ao Alexandre de Moraes ou a outros ministros do STF. Realmente, Sofia, como você perguntou, assim, isso vai ter algum efeito? Você consegue ver eles dizendo, não, gente, pera, vamos aqui, não vamos condenar o Jair Bolsonaro aqui, não, porque senão a gente vai sofrer sanções aqui dos Estados Unidos. Cara, isso só põe o STF numa posição e fala, mano, agora vai pra frente, entendeu? Porque você não vai recuar diante do negócio desse. Então, tanto o STF quanto o governo brasileiro em si simplesmente não podem recuar diante de um negócio desse, né? É um absurdo tão grande assim que só permite um tipo de resposta. E a resposta vai ser essa mesmo. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho sério, porque isto aqui não é palhaçada, né? A gente tá fazendo o que a gente tá fazendo aqui. E de resto, de novo, mais uma vez o bolsonarismo aí, os bolsonaristas criando provas contra si mesmos e dizendo sim, estamos interferindo, estamos tentando interferir e coagindo as pessoas que vão julgar um processo contra nós mesmos, né? Cada passo desse é só uma documentação a mais nesse processo. E aí, de fato, pode ser, né, condena o Eduardo Bolsonaro, como tá tudo indicado que vai acontecer, aí ele vai ficar esperneando, ele vai arranjar outros esperneandos lá pra ele também, e eu acho que vai ficar nisso daí. Tá mutado, Sofia. Eu acho que é muito engraçado, Ana, que a gente que nem tem uma comunidade cubana nos Estados Unidos, que é de gente que fugiu de Cuba quando teve a ascensão do governo socialista lá, e viraram os caras, esses descendentes cubanos que estão lá viraram os caras mais conservadores que tem, inclusive pega Maria Elvira Salazar, eu acho que o próprio Marco Rubio, se eu não me engano. Eu tô vendo que a gente vai ter uma comunidade de ultraconservadores estadunidenses descendentes de brasileiros daqui a algum tempo lá. Porque já tem Paulo Figueiredo. Já tem. Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, Monark, Alan dos Santos. Quantos mais que vai precisar de... Eu ia dizer, Sofia, já tem essa comunidade lá, chama Flórida. Miami, chama Miami. Vamos lá, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. É isso aí, chat. Voltamos em instantes para mais notícias do dia. Beijos.